Boa noite. Novamente, sejam bem-vindos a este Hospital de Almas, como bem fala nossa querida irmã, a dona Sueli. Seguindo o nosso cronograma de palestras semanais sobre um capítulo do Evangelho, na noite de hoje eu fui incumbido de falar um pouco sobre o capítulo número 13, que nós vamos abordar assim com bastante superficialidade, porque ele é um capítulo bem extenso, muito importante, mas eu pensei em alguns pontos que dá tempo de nós conversarmos durante essa noite. O título dele é Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Nós vamos inicialmente falar do item fazer o bem sem ostentação e os infortúnios ocultos. E mais do meio para o final vamos falar de mais dois. Tá? Qual é o ensinamento do Mestre Jesus que está registrado no Evangelho segundo o Espiritismo, de um trecho bíblico, né, do Novo Testamento. Está em Mateus, capítulo 6, versículo 1 ao 4. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas. Pois não recebereis recompensa de Deus, vosso Pai. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Tá? E aí eu já vou discutir depois esse primeiro trecho, mas já passando para o segundo, que é sobre a cura do leproso, que está em Mateus também, mas no capítulo 6, versículo 1 ao 4. Um leproso veio ao encontro de Jesus dizendo: Senhor, se quiserdes, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou e disse: Quero-o, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu. Disse-lhe Jesus: abstente de falar disso a alguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes a fim de que ele sirva de prova. Bom, qual é o significado de não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita? Primeiro, nós temos que ter em mente que Jesus usava de uma linguagem bastante figurada, muito colorida, para que ficasse na mente das pessoas o ensinamento dele gravado de uma forma fácil que eles pudessem entender. Então, ele se utilizava dos costumes e do linguajar que existiam à época. Então, ela é uma imagem que caracteriza a beneficência modesta. Beneficência, então, é fazer o bem. Devemos fazer o bem pela satisfação de auxiliar. Simplesmente isso. E não chamar a atenção para nós mesmos. Ocultar o bem que se faz constitui marca de grande superioridade moral. Só tem uma questão que nos chama um pouco a atenção quando ele diz que é para o leproso lá que foi curado se apresentar aos sacerdotes. Aparentemente parece que Jesus queria mostrar o trabalho que ele tinha feito. E na verdade não era isso, ele não queria humilhar os sacerdotes. Ele simplesmente mandou o leproso se apresentar a eles para ele ser registrado. Eles tinham um livro lá de controle, onde eles anotavam todos os leprosos que não podiam, naquela época, conviver normalmente na sociedade para não transmitir a doença. Então ele mandou ir lá para eles registrar que ele estava curado e ele poderia, então, voltar à sua convivência normal. Né? E ao fazer o bem, ostentosamente, quando a gente faz o bem e quer mostrar que está fazendo bem, quer mostrar que é uma pessoa boa, nós estamos ostentando. E nessa situação, nós valorizamos a vida presente e obtemos o quê? O apoio e a admiração de outros seres humanos. Mas esta forma, ela não nos trará nenhum benefício espiritual. Ela nos trará benefícios mundanos ao parecer ou até ser caridoso aqui no nosso mundo material. Porém, se fizermos o bem modestamente, sem ostentar, nós estamos valorizando a nossa vida futura, porque o Deus vê e sabe de tudo. Ele é onisciente e onipresente. E a nossa recompensa é o apoio de Deus. Existe também a falsa modéstia, que no Evangelho ele fala da pessoa que deixa transparecer o benefício.
ela simula que ela está fazendo escondido, mas ela deixa mostrar um pouquinho da nota de dinheiro que ela está dando ali, para alguém ver e dizer, olha lá, que pessoa boa, caridosa, dando dinheiro. Então isso também é condenável, né? A modéstia real é aquela que realmente oculta o gesto. Chico Xavier, tem várias histórias dele, mas uma delas é que, em virtude da mediunidade muito ostensiva que ele tinha, às vezes ele estava dando uma palestra lá na casa espírita e já sopravam para ele que tinha uma pessoa precisando de dinheiro para comprar um remédio para um filho doente, e não tinha. Então, terminava a palestra, ele já mandava um dos que assessoravam, só manda aquela senhora vir falar comigo, a sós. E aí vinha falar, ele dobrava o dinheirinho dele, surrado, de aposentado, e dava escondido, mesmo estando com ela sozinho. Cumprimentava ela e passava o dinheiro, e a pessoa muitas vezes ficava surpresa, porque como é que ele sabia disso? Ele sabia porque era revelado, né? E o exemplo de Jesus que falou, abstente de falar disso a alguém. Não era para ficar fazendo propaganda das curas que ele fazia. Não era essa a intenção de Jesus. Então a beneficência sem ostentação, ela tem um duplo mérito. O primeiro é que realmente há um fornecimento de caridade material quando estamos falando de caridade material. Estamos talvez provendo comida para alguém que tem fome. Não é o único tipo de caridade, existem outras. Principalmente a indulgência que a gente não tem, de perdoar as supostas falhas alheias que nós consideramos que a outra pessoa tem. Isso também é caridade. E também é uma caridade moral, porque estamos nos dedicando a uma outra pessoa, e como lá naquele trecho do óbolo da viúva, muitas vezes algumas pessoas, não é o meu caso, deixam de ter prazeres para si, se impõem restrições para ajudar uma outra pessoa. Então esse tem muito, muito mais valor, né? Uma outra questão que existe também é de impor o reconhecimento. Então está na roda de amigos e tem um lá que tu ajudaste ele quando ele precisava de emprego, quando ele estava construindo a casa e precisou de dinheiro. Tu diz, né, fulano, te lembra que eu te ajudei, né? Aquela vez, te consegui um emprego lá. Ele quer a vaidade dele burilada. E isto é uma forma de impor. A pessoa diz, não, realmente tu me ajudaste. A pessoa não vai negar. Mas tu está submetendo essa pessoa a uma certa forma até de humilhação. Porque ela se sente mal ali, tendo exposta a situação, porque ela passou sem necessidade. Sem necessidade alguma, só porque o outro quer se sentir bem e acima por estar ajudando outras pessoas. Então, o que acontece com esse tipo de impor o reconhecimento? Faz pesar os benefícios sobre quem o recebe. Humilha o necessitado e exalta o preço do sacrifício feito. Então, a gente não pode fazer uma cobrança por um bem que tenha feito a alguma pessoa. Essa cobrança não pode existir. E aí, qual é a consequência? Não recebe nem a recompensa terrestre. Porque aquela pessoa que seria grata por ter sido ajudada, já começa a ficar até com raiva, porque está sendo exposta. E aí gera um problema para a pessoa. A verdadeira caridade, ela inverte os papéis. A pessoa adquire a capacidade de dizer para a pessoa que ela está ajudando que, na verdade, quem é o ajudado é ela. Quem coloca, eu estou te ajudando, mas não, eu que estou sendo ajudado. Que bom que tu existe para eu te ajudar. Tu estás fazendo um bem para mim. Eu não estou ficando na ociosidade, eu estou me sentindo útil, eu me sinto bem ajudar os outros, então eu sou o beneficiado. Então, isso é a verdadeira caridade. Resguarda a suscetibilidade do beneficiado, não expõe ele. Não expõe quem está precisando. No Evangelho, é uma pena que a gente não tem tempo, mas tem o trecho lá de uma senhora que visita casas de pessoas necessitadas. É uma pessoa da alta sociedade, com muito dinheiro. Quando ela vai na casa, o que ela faz? Ela veste uma roupa mais simples. Ela retira tudo que ela tem de diamante, de ouro, para não humilhar as pessoas que ela está visitando. Ela leva a filha adolescente dela para aprender a fazer a caridade. Mas também ensina.
Tu não trabalhaste para dar nada, e tu não vais dar. Tu vai auxiliar a limpar uma ferida, a alcançar uma roupa, mas não é tu quem está dando. Isso não foi fonte do teu trabalho e tu não está te abstendo de nada para fazer esse tipo de caridade. Então já ensina a filha. E até no final, muito interessante desse relato do que está no Evangelho, nesse capítulo, uma das mulheres que ela ajuda, por coincidência, um dia bate na porta da mansão onde ela mora para ofertar roupas que ela está costurando e vendendo. E quando ela vê aquela senhora que sempre ajudou ela fica maravilhada, né? Ela se ilumina olhando ela, e quando ela vai falar, a senhora, muito rigidamente, diz para ela: não fales nada. Não fales nada. Porque ela não quer parecer que ela faz, que ela é caridosa, ela faz aquilo porque ela gosta, né? Ela não quer nem que fiquem sabendo. Porque isso é entre ela e aquelas pessoas e Deus. E mais ninguém. Então, a verdadeira caridade, ela converte a esmola num serviço, dissimula o benefício e dispensa o reconhecimento ou recompensa. Então, o que acontece? Isso é de praxe, e vocês vão concordar com o que eu vou dizer agora. Sempre que ocorre uma calamidade assim, coletiva, isso abala muito as pessoas e todo mundo que pode ajuda. Profissionais se deslocam até os locais para ajudar, médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais, todo mundo que pode vai lá ajudar, porque aquilo abala por ser uma calamidade coletiva. E não há nada de errado nisso. Isso é bom, porque quando ocorrem situações, aqui está mostrando um tsunami, né, que ocorreu numa ilha, mas qualquer tipo de calamidade precisa de ajuda de pessoas. Mas existem outras calamidades particulares que nós nos acostumamos no dia a dia. E nós passamos por elas e fingimos que não estamos vendo. E é muito engraçado que a sociedade atual, ela criou uma confusão entre o que é ilusão e o que é real. Nós vamos assistir um filme no cinema, que é uma ficção, que são atores encenando algo que não aconteceu, tudo é ficção, e a gente chora. Mas a gente passa do lado do mendigo, de uma mãe com seio seco que não consegue dar leite para a criança, e isso não nos afeta. Então a sociedade ela perdeu a noção do que é ilusão e do que é real. Ela passa pelo real e finge que é uma ilusão. E a ilusão, ela considera que é real e se emociona. Então isso é algo, né, a doutrina espírita ela faz isso conosco, porque ela é religião, ciência e filosofia. Nós temos que parar para pensar nessas questões. E reavaliar o nosso comportamento, o nosso modo de vida. Será que está correto a forma com que eu ajo? Então, alguns, de outra forma, ao invés de ignorar, começam a endurecer o coração. E às vezes a achar justificativa. Não, mas se ele está aí, isso aí é porque era drogado. Azar dele, ele que procurou. Essa mãe que está com o filho passando fome, quem mandou ela não se cuidar? Ele devia ter se cuidado. Como é fácil julgar os outros. Como é fácil. Mas nós não nos julgamos. Nós sempre achamos justificativa para manter os maus pendores que nós temos. Então, pessoal, Jesus já ensinou, não julgueis. Vamos deixar o julgamento para Deus, que Ele é perfeito. Ele faz o juízo perfeito. Nós somos totalmente defectíveis e defeituosos. Então, vamos tentar nos consertar. E não consertar os outros e ficar fazendo esse tipo de julgamento. Não importa o que aquela mulher fez, não importa o que aquele mendigo fez. O que importa é a nossa vontade, o nosso amor em ajudá-la. Se nós vamos dar alguma coisa, um prato de comida, e ele vai vender para outro para fumar crack, é o problema dele.
Eu fiz a minha parte, eu quis alimentá-lo, eu quis ajudá-lo, é só isso que importa. Nós não podemos ficar pensando o que vai fazer com aquilo para justificar a nossa inércia, a nossa inação. É isso que não pode acontecer. Outros itens que tem nesse capítulo 13 é convidar os pobres e os estropiados e a beneficência. Tá? Nós não vamos falar de todos, ele tem 8 subtítulos, vamos falar só de 4, porque o meu tempo já está quase estourando lá, que eu tenho até as 8. Então, qual é o ensinamento? Está em Lucas, capítulo 14, versículo 12 a 15. Quando derdes um jantar, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Sereis felizes por não terem eles meios de te retribuir. Como falamos antes, linguagem usada por Cristo quase sempre era figurada. Tá? E nós temos que buscar o pensamento, nós temos que pensar a respeito do que ele nos deixou de ensinamento. E como falei antes, as imagens que ele nos dá são sempre fortes e coloridas. Comparações vibrantes. Qual é o significado? Convidar os pobres estrupiados não é pegar o mendigo da rua e botar na mesa dentro de casa para almoçar. Não, dá a entender o que ele falou que seria isso, mas não é isso. Os pobres e os estrupiados pode ser até alguém da nossa família que está passando um momento de dificuldade, ou financeira, ou emocional. Aí a gente já quer manter distância, porque vai vir reclamar, vai vir me pedir coisa. Então, pode ser uma pessoa assim, às vezes um colega de trabalho também. Então, é isso que ele quis comentar. Ele não estava pedindo para a gente levar mendigo para dentro de casa. A gente pode ajudar de outra forma, mas não era essa a relação que ele queria fazer. Então, fazer o bem pelo prazer de praticá-lo, sem esperar a retribuição. De pessoas que tu não espera que retribuem. Que te convidem também para ir na casa delas, jantar, visitar, ir para uma festa. É desinteressado esse convite. Tá? E a participação desse, quando ele fala, né, de convidar os pobres estrupiados, também é para bens materiais que nós tenhamos e possamos distribuí-los aos outros também. Parte do que temos de material, possamos distribuir. Também esse era um ensinamento. Então, o convite era apenas para as festas? Não, não era. Era para qualquer situação que nos deparamos com irmãos com dificuldades materiais ou morais. Como, por fim, finalizando a palestra, eu separei uma comunicação que está nesse capítulo, de Adolfo, bispo de Argel, onde ele conceitua, então, que a beneficência é a prática do bem, a ação de fazer o benefício a alguém. É fazer aos outros o que desejamos nos seja feito. Faz a criatura olhar as outras como olha a si mesmo. Tem como ocupação tornar felizes os seus semelhantes. Então, a prática da beneficência leva-nos a socorrer quem está necessitado. Liberta-nos do egoísmo, da indiferença e do remorso. Porque o remorso ele vai vir. Ele vai vir porque do outro lado nós vamos descobrir que talvez o mendigo que nós passamos todo dia por ele, por cima, e não demos bola para ele, foi um nosso filho em outra vida, foi um nosso irmão. E Deus nos deu a oportunidade de cruzar por ele, para auxiliá-lo naquele momento difícil. E nós simplesmente viramos olhos para não vê-lo, para ignorá-lo. E aí o remorso é grande. Tá? E isso é bastante comum quando a gente desencarna. Né? Permite-nos auxiliar o próximo e a nós mesmos, porque quando estamos fazendo bem ao outro, consequentemente, nós somos beneficiados. Torna os outros e a nós próprios mais felizes e constitui um dever diante das leis divinas. Porque Jesus falou, fora da caridade não há salvação. Ponto final maiúsculo. Não tem saída, pessoal. Então, a caridade sintetiza todas as virtudes e conduz os povos à felicidade na vida terrena e na espiritual. Na prática da caridade, o que nós encontramos? Paz do coração, contentamento da alma, o remédio para as aflições. As várias maneiras de fazer a caridade. Isso aqui, inclusive, é uma transcrição que foi feita através dos médiuns que assessoraram Allan Kardec para redigir o Evangelho,
foi de uma mulher chamada Cárita, que foi estigmatizada, sacrificada nas arenas romanas. Né? Então, ser indulgente com parentes e amigos. É de um partido ou é do outro? Não precisa soltar os cachorros porque pensa diferente, porque vota numa outra pessoa. Não somos donos da verdade, nenhum de nós. Cada um filosofa, faz sua escolha. Só podemos ser indulgentes. Perdoar as fraquezas alheias, porque nós temos muito mais, só não queremos olhar. Procurar não ferir o amor próprio de ninguém ao fazer a caridade. Respeitar os que não pensam como nós. Por último, São Vicente de Paulo. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Obrigado pela atenção, que assim seja.